varelajonas71@gmail.com. Acompanhe nossos vídeos na internet, no YouTube. Agradecemos sua atenção, seu carinho, sua audiência. Estamos realizando as explicações da Bíblia Sagrada, dos seus livros, capítulos e versículos. Chegamos aqui na parte da Bíblia Sagrada, ainda no Antigo Testamento, dos livros sapienciais: Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. A esses são acrescentados 2 livros poéticos, Salmos e Cântico dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Continuaremos hoje a leitura do livro dos Salmos, do seu Salmo 22, entre parênteses 21. Deus ouve o clamor do pobre. Súplica de um inocente perseguido, versículos 2 a 6. A experiência mais profunda do sofrimento é sentir-se abandonado pelo próprio Deus. A lembrança dos benefícios concedidos aos antepassados fundamenta a súplica e procura mover Deus a agir. Segundo Mateus, Jesus recitou o versículo 2 na cruz, conforme Mateus 27, 46. Versículo 7 a 12. Ao sofrimento e abandono soma-se a marginalização, e Javé não vai socorrer o marginalizado? Será que ele vai abandonar aqueles que lhe pertencem? Versículos 13 a 22. Os inimigos são descritos como animais ferozes. As imagens dos versículos 15 e 16 mostram o enfraquecimento e a consequente proximidade da morte, já esperada como certa pelos perseguidores. Em meio a esse estado deplorável, temos a súplica urgente dos versículos 20 a 22, versículos 23 a 32. Do extremo sofrimento, o perseguido passa à confiança total. Ele já foi salvo ou confia que o será. Por isso, convida a comunidade a participar do seu louvor e agradecimento, reconhecendo que Deus jamais abandona o pobre que clama. Desse testemunho nasce a esperança de todos os pobres, construtores de uma nova história alicerçada na justiça. Salmo 23, entre parênteses 22. Deus hospeda o perseguido. Oração de confiança de uma pessoa perseguida que se refugiou no templo. Os temas do pastor, entre parênteses, versículos 1 a 4, e do anfitrião, entre parênteses, versículos 5, 6, recordam a marcha pelo deserto e o dom da terra, versículos 1 a 4. A segurança junto a Deus se expressa com a imagem da ovelha cuidada pelo pastor. Junto a Deus, a pessoa adquire forças para enfrentar as situações mais adversas. Versículos 5 e 6. Asilado no templo, o peregrino experimenta a hospitalidade de Deus, que o acolhe, ampara e defende dos inimigos. Essa atitude de Deus é modelo para todas as comunidades que se comprometem com o projeto dele. Salmo 24, entre parênteses 23, o Rei da Glória. Procissão que termina com diálogo litúrgico na porta de Jerusalém para celebrar a conquista da cidade, entre parênteses, conforme 2 Samuel 5, 6 a 10. A presença de Javé é simbolizada pela Arca da Aliança, versículos 1 e 2. Talvez um cântico durante a procissão, versículos 3 a 6. Pergunta e resposta sobre as condições para entrar na cidade de Javé, conforme Salmo 15 e nota. Versículos 7 a 10.
Diálogo diante da porta da cidade entre a procissão que chega e um grupo que fica no alto das muralhas, representando os jebuseus, antigos moradores da cidade. Salmo 25, entre parênteses 24, do pecado à conversão. Súplica em estilo de reflexão sapiencial, versículos 1 a 3. A menção de inimigos mostra que a situação tem causas ou consequências sociais, versículos 4 e 5. A situação é obscura, o salmista pede que Deus lhe abra perspectivas. Versículos 6 e 7, pede que seus erros involuntários não sejam empecilho para que Deus o trate com amor na situação angustiante em que se encontra. Versículos 8 a 11, não está claro qual seja a falta ou pecado. Em todo caso, é ocasião para uma tomada de consciência e conversão. Versículos 12 a 15, o temor de Deus é a atitude própria de quem reconhece que Deus é Deus e o homem não é Deus. Quando o homem reconhece que só Deus é absoluto, passa a relativizar os projetos humanos e permanece aberto à contínua novidade do projeto de Deus. Versículo 16 a 22, descreve sua própria situação deplorável e clama por libertação. Salmo 26, entre parênteses 25, Deus resgata o íntegro. Súplica de uma pessoa injustamente acusada que recorre ao templo e apela para a justiça de Deus. Versículos 1 a 5, juramento de inocência em forma positiva e negativa. Versículos 6 a 10, a separação entre justos e injustos não envolve uma separação física ou espacial. Trata-se, mais que tudo, de não misturar o projeto de Javé com o projeto da injustiça. Versículos 11 e 12. O resgate do inocente perseguido é motivo de alegria para a comunidade. Salmo 27, entre parênteses 26, de quem terei medo? Oração de confiança. Injustamente acusado, o salmista recorre ao tribunal do templo em busca de justiça. Versículos 1 a 3. A confiança em Deus e no seu projeto faz o pobre e o oprimido criarem força e coragem para enfrentar as mais difíceis situações. Versículos 4 a 6. O templo é ao mesmo tempo a casa de Deus e a casa do seu povo. É o espaço sagrado que assegura justiça e paz. Espaço que hoje se encontra nas comunidades comprometidas com o projeto de Deus. Versículos 7 a 14. Antes do julgamento pela manhã, o salmista experimenta a noite do terror. Sua sorte depende unicamente de Deus, pois todos o abandonaram. Apesar de tudo, ele mantém firme sua esperança, confirmada pela palavra do sacerdote. Versículo 14. Salmo 28, entre parênteses 27. Deus, não fiques em silêncio. Súplica de um inocente injustamente acusado pelos inimigos. Versículos 1 a 3. De pé no pátio, a pessoa levanta as mãos em direção ao santuário e clama por justiça. A situação é crítica e envolve perigo de morte. Versículos 4 a 5. A justiça de Deus consiste em fazer que a acusação caluniosa se volte contra os próprios acusadores. Versículos 6 e 7. Já atendido por Deus ou na certeza de que o será, o salmista antecipa o agradecimento. 8 e 9, versículos 8 e 9. Provavelmente acréscimo que aplica o salmo ao rei e ao povo. Salmo 29, entre parênteses 28, o Senhor da natureza e da história. Hino de louvor cantando a glória e o poder do Criador que se expressam na tempestade. Versículos 1 e 2.
Convite para a comunidade reunida louvar a glória e o poder de Deus. Versículos 3 a 9. A impressão da tempestade produz uma experiência do mistério. Descreve-se uma chuva torrencial que começa no norte da Palestina e vai até o deserto de Cádiz, no sul. As 7 repetições de voz servem para imitar o estrondo do trovão, que simboliza a voz de Javé. A essa voz de Deus na natureza corresponde a voz do povo no templo, aclamando a glória de Deus. Versículos 10 e 11. A tempestade ou dilúvio é também símbolo da história turbulenta e conflitiva das nações que não conhecem a Javé. O povo de Deus tem plena confiança, pois sabe que o Senhor da natureza e da história é seu aliado, que lhe dá força e paz. Salmo 30, entre parênteses 29, novo sentido para a vida. Oração de agradecimento pela libertação de um perigo de morte. Versículos 2 a 4. Gravemente enferma, a pessoa experimenta o auxílio de Deus como verdadeira libertação da morte. Versículos 5 e 6. O agradecimento é feito em público e a comunidade é convidada a participar. A alegria da cura relativiza a doença e faz experimentar o amor de Deus. A memória sagrada, versículo 5, relembra a libertação do Êxodo. Versículos 7 a 13, o salmista conta para a comunidade a sua experiência. Certamente era uma pessoa de posição que, diante da doença, ficou completamente abalada e acabou descobrindo que o sentido da vida é louvar a Deus, proclamando e vivendo o seu projeto, que é liberdade e vida. Salmo 31, entre parênteses 30. Súplica individual com elementos de ação de graças. O esforço para viver segundo a justiça faz a pessoa experimentar todo tipo de pressão a fim de viver como os outros. Versículos 2 a 5. Não encontrando saída, o salmista apela diretamente para Deus. Versículos 6 a 9. Numa sociedade corrompida, Deus é o único apoio que o justo encontra para continuar na luta pela justiça. É Deus quem confirma a honra do justo, condenando os que colocam sua segurança em falsos absolutos. Segundo Lucas, as últimas palavras de Jesus são as do versículo 6. Lucas 23, 46. Versículos 10 a 14, descrição dramática das pressões que o justo sofre, perseguição, abandono, zombaria, boatos, perigos de vida. Tudo isso provoca solidão e pavor. Versículos 15 a 19. A certeza do suplicante é que Deus toma o partido do justo contra os opressores. Versículos 20 a 25, de súplica o tom muda para agradecimento. Certamente o suplicante foi atendido. Agora, em meio à comunidade, agradece a libertação e transforma sua experiência pessoal em testemunho que fortalece e encoraja a luta da comunidade. Salmo 32, entre parênteses 31. A conversão é fonte de alegria, agradecimento pelo perdão recebido. Versículos 1 e 2. Quando Deus cobre o pecado com o perdão, o homem se sente liberto. Versículos 3 a 5. Quando, porém, o homem cobre seu próprio pecado, passa a experimentar como peso o sofrimento da culpa e até o próprio Deus. Versículos 6 e 7. Não vamos concluir aqui, não dá. Então nós voltaremos no nosso próximo vídeo com as explicações do Salmo 32, não é? Não, Salmo 31. Glória a Deus, aleluia, felicidades até